estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso trabalho com a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Pamela e já vamos nos organizar para iniciar nossa aula buscando o material necessário para hoje. Será o caderno ou as folhas de anotação, lápis, borracha, caneta e apontador. E se você tiver aí na sua casa e por mais que a professora não fale, também vocês vão utilizar o dicionário. Na sequência da organização do material, já anotem no seu caderno ou nas suas folhas a data de hoje e o número da nossa aula, língua portuguesa. Um tempinho para que você organize o seu local de estudo e não esqueça de lavar as mãos. Muito bem, anotações feitas, data anotada, número da aula. Vamos relembrar então sobre o que vimos na nossa aula anterior? Bem, nós iniciamos relembrando o depoimento da professora Fabíola sobre a participação dela num clube de ciclismo de Curitiba. Depois trabalhamos com um tema muito interessante sobre esporte e conhecemos um pouco melhor sobre a história de vida da jogadora Marta, não é mesmo? Então, falamos inclusive sobre as dificuldades que ela enfrentou em sua carreira, conversamos sobre as homenagens que foram feitas sobre ela, por exemplo, lá no Maracanã, conversamos também sobre os títulos alcançados por ela e, enfim, sobre a grandeza dessa atleta para o esporte brasileiro. Também conversamos sobre o que é uma biografia ou um texto biográfico e já ficamos sabendo que uma biografia significa um texto, uma narração sobre a vida, sobre a história de vida de alguém. E depois trabalhamos com algumas questões que enfocaram, além da compreensão leitora, referentes, como podemos retomar o atleta no texto. Também discutimos sobre tempos verbais, o que é muito importante, falamos sobre pretérito perfeito, imperfeito e tudo mais. Para a aula de hoje, nós vamos continuar com esses temas e vou fazer mais ou menos o mesmo caminho da aula passada. Se você assistiu, já vai ficar um pouco mais na expectativa do que vem na sequência. Se não, sem problemas, você vai conseguir acompanhar da mesma maneira. Na aula de hoje, então, o que eles têm em comum? Apresento para vocês a imagem de alguns atletas e deixo um tempinho na tela para que pensem um pouco sobre eles. Então temos lá Daniel Dias, Clodoaldo Silva e Felipe Rodrigues. Um tempinho para que pensem o que eles têm em comum.
Então, conseguiram pensar para tentar responder a questão? O que eles têm em comum? Eles são atletas paralímpicos. Lembram da aula passada que nós conversamos sobre esses termos? Eu havia perguntado se vocês já tinham ouvido falar o que é um atleta olímpico, o que é um atleta paralímpico, o que é uma Paralimpíadas. Pois é, agora nós vamos trabalhar sobre esses temas. Então, tanto Daniel Dias, quanto Clodoaldo Silva, quanto Felipe Rodrigues são atletas paralímpicos. E agora vamos recuperar, inclusive, o vídeo que nós assistimos no final da aula passada sobre movimento paralímpico? Acompanhe. Então, estudantes, como havia comentado, um vídeo bem impactante, não é mesmo? Para conhecer também quais são os outros jogos, outras concepções olímpicas e outros atletas que existem dentre as milhares de modalidades que temos na prática de esportes. Bem, agora que pudemos ver por meio do vídeo como é a rotina e o treinamento desses atletas, vamos trabalhar com as curiosidades sobre como é a rotina de treino de um atleta paralímpico? Vamos observar juntos? Curiosidades sobre a rotina de um atleta paralímpico. Primeiro, acordar cedo e ter hora para dormir. Já tínhamos conversado na aula passada sobre isso, não é mesmo? Até fizemos uma comparação. Se tem alguém que tem hora para dormir, esse alguém são crianças e atletas. Pois é, o atleta paralímpico também precisa manter o seu horário de descanso numa certa rigidez para poder restaurar seus músculos e estar pronto para treinar no dia seguinte. Outra curiosidade, precisa treinar muito, 6 vezes por semana. Lembram que conversamos sobre ter disciplina nos treinos para que possa se aperfeiçoar tanto fisicamente quanto as técnicas que ele utiliza para desenvolver o seu esporte e até mesmo para alcançar os seus objetivos, sendo o maior deles uma medalha paralímpica. Outra curiosidade importante, um atleta paralímpico precisa alimentar-se muito bem. Uma alimentação adequada e balanceada faz parte do seu preparo físico e ele não pode abrir mão dela. Outra característica importante, o atleta treina muito, tem hora para dormir, tem uma rotina rígida, então ele precisa também, em alguns momentos, ter suas atividades de lazer. Quais são as atividades de lazer? O que a pessoa gosta de fazer? Ouvir música, trocar instrumentos, jogar videogame, entre outras atividades que ajudam a distrair a mente e aliviar as tensões na pré-competição. Outra informação importante, beber muita água. Um atleta precisa se hidratar muito bem, pois transpira muito nos treinos. Importante repor esses líquidos. E por último, um atleta paralímpico não pode fumar nem beber. Já conversamos aqui que o uso do cigarro e do álcool prejudicam o organismo, a saúde de qualquer pessoa, especialmente de um atleta que vai precisar da sua capacidade cardiorrespiratória funcionando 100%. Vamos continuar com a conversa sobre o esporte, sobre os atletas paralímpicos? Bem, vamos analisar o que é a palavra paralímpico. Bom, muita gente costuma me perguntar, professora, não é paraolímpico?
Pois é, pessoal, essa nomenclatura de Paraolimpíadas, ela foi abandonada e hoje o termo oficial é Paralímpico, para que essa nomenclatura que utilizamos no Brasil se adeque e fique parametrizada com as nomenclaturas que são usadas também internacionalmente. Agora, vamos ver o que significa a palavra paralímpico? Bem, paralímpico é formado lá com a palavra biografia por duas partes principais. A preposição para, que vem do grego, que significa ao lado, mais o substantivo olímpico. Então, na junção dessas duas partes, nós temos a formação da palavra paralímpico. E isso tem tudo a ver com o que significam os Jogos Paralímpicos, que ocorrem paralelamente aos Jogos Olímpicos. E a palavra ilustra como os dois jogos existem lado a lado. Vamos continuar? Vamos conhecer uma história de vida de um desses para-atletas olímpicos? Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Daniel Dias. Acompanhem a biografia sobre esse atleta. Daniel Dias é um atleta paralímpico brasileiro multicampeão na natação. O nadador nasceu com 1,970 kg e com 41 centímetros em 24 de maio de 1988. Pouco depois do parto, na Santa Casa de Campinas, os médicos comunicaram aos pais que o garoto havia nascido com má formação em uma perna e um dos braços. Em março de 1991, Daniel Dias passou por uma cirurgia para poder usar uma prótese. Apesar das dificuldades de adaptação, o então garoto de 3 anos começou a andar. Mais tarde, Daniel surpreendeu os pais e médicos ao conseguir andar de bicicleta. Aprendeu a tocar bateria e concluiu o ensino médio. Sua intenção inicialmente era fazer faculdade de engenharia mecatrônica, mas foi na natação que Daniel Dias encontrou o máximo de seu talento. Aos 16 anos, Daniel Dias começou a praticar natação, influenciado pelo nadador Clodoaldo Silva, o qual acompanhava pela televisão durante a transmissão das Paralimpíadas de Atenas em 2004. Apenas 2 anos depois, o jovem dava início à sua trajetória extremamente vitoriosa no esporte paralímpico. Dentre suas várias conquistas estão 33 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e 40 medalhas em mundiais, sendo 31 medalhas de ouro. Nos Jogos do Rio, em 2016, Daniel Dias se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas, ao conquistar sua 24ª medalha, 14 delas também de ouro. O nadador brasileiro ainda conquistou por 3 vezes o troféu Laureus, considerado o Oscar do esporte. Pai de 3 filhos, Dias participará ainda em 2021 dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, mas já anunciou sua aposentadoria após a competição. Será que vem mais medalha por aí? Então, pessoal, percebam que carreira vitoriosa e quantos títulos ele conseguiu. Apesar de algumas dificuldades que enfrentou no início de sua carreira, assim como estudamos lá na biografia da jogadora profissional Marta, nós também pudemos verificar exemplos de superação, da vontade de estar no esporte e, sobretudo, o talento que esses atletas têm nas modalidades em que decidiram desenvolver seus treinos. Agora, vamos voltar para o olhar da língua portuguesa para esses textos? Vamos fazer algumas questões. Então, analisarei com vocês a questão 1 e 2, deixarei um tempinho na tela para que possam respondê-las. Vamos ler juntos? O texto que narra fatos sobre a vida de Daniel Dias é 1. A. Notícia. B. Reportagem. C. Biografia. D. Receita. Questão 2. Qual é a modalidade do atleta? A. Corrida. B. Ciclismo. C. Basquete. E D. Natação. Um tempinho para que respondam as questões.
Então, estudantes, conseguiram reler os primeiros parágrafos do texto para encontrar as respostas? Vamos analisar? Questão 1. O texto que narra fatos sobre a vida de Daniel Dias é uma biografia. Nós estamos trabalhando isso desde a última aula, né? Então, está narrando, contando como foi a história de Daniel Dias até o que ele está fazendo atualmente, chegando na sua possível aposentadoria após os Jogos Paralímpicos em Tóquio. Questão 2. Qual é a modalidade do atleta? Qual é o esporte que Daniel Dias pratica, não é mesmo? Alternativa correta, letra D, natação. Vamos prosseguir? Vamos relembrar um conceito especial sobre esses textos que contam sobre a vida, a história de vida de alguém. Nós estamos trabalhando com biografia. O texto que lemos é uma biografia e lembrando que a palavra biografia é formada por duas partes principais. Bio, que é vida, mais grafia, que significa escrita, nos dando então a palavra biografia, que significa registro da vida de uma pessoa. Seguindo, questão 3. Vamos ler juntos e depois, como sempre, deixo um tempinho para que possam responder. Observe o seguinte trecho. Nos Jogos do Rio, em 2016, Daniel Dias se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas, ao conquistar sua 24ª medalha. 14 delas são de ouro. O nadador brasileiro ainda conquistou por 3 vezes o troféu Laureus, considerado o Oscar do esporte. Podemos dizer que A. As ações indicadas pelos verbos destacados são rotineiras e prolongadas durante a vida. Alternativa B. As ações indicadas pelos verbos destacados já foram concluídas. C. As ações indicadas pelos verbos destacados ainda irão acontecer. Ou D. Não é possível afirmar se ações já ocorreram ou não. Um tempinho para que leiam e respondam a questão. Então, estudantes, as alternativas dessa questão eram um pouquinho mais trabalhosas, né? Mas vamos conferir juntos?
Bem, o trecho que vocês leram falava um pouco sobre as conquistas, sobre as medalhas e o que vocês tinham que fazer então, observar as ações. As ações descritas são todas ações já concluídas, são medalhas e títulos já conquistados. Então a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 4. Releia o trecho da biografia de Daniel Dias e preencha as lacunas com as palavras sugeridas. Bem, o que vocês farão nessa questão? Nós temos um trecho da biografia e coloco para vocês então na tela, nas caixinhas, as palavras que vocês utilizarão para retomar o atleta no texto toda vez que isso for necessário. E isso está sendo indicado ali pelas lacunas. Para que serve essa substituição? Para que a gente evite de repetir o nome do atleta o tempo todo no texto e varie o nosso vocabulário, bem como os referentes que vamos utilizar para mencionar o atleta. Deixo então na tela para que vocês possam resolver a questão e depois voltamos para a correção. Conseguiram reler o trecho e encaixar as palavras nas lacunas? Vamos conferir então? Nos Jogos do Rio, em 2016, Daniel Dias se tornou o maior medalhista da natação em Paralimpíadas, ao conquistar sua 24ª medalha, 14 delas são de ouro. O nadador brasileiro ainda conquistou por 3 vezes o troféu Laureus, considerado o Oscar do esporte. Pai de 3 filhos, Dias participará ainda em 2021 das Paralimpíadas de Tóquio, no Japão, mas já anunciou sua aposentadoria após a competição. Será que vem mais medalha por aí? Deixo na tela então, estudantes, para que possam fazer a adequação e as correções necessárias. Então, estudantes, agora que já fizemos algumas análises sobre a forma como a biografia está construída, na questão 5 nós enfocaremos sobre algumas características do texto biográfico. Vamos acompanhar? Questão 5. Sobre as características identificadas nas biografias,
assinale verdadeiro, com V, ou falso, com F. O protagonista da história é, obrigatoriamente, o biografado. É desnecessário mostrar os principais episódios da vida do biografado. As biografias são destinadas aos leitores em geral, mas principalmente àqueles que se interessam em conhecer melhor a vida de pessoas famosas e celebridades. Biografias são sempre textos longos. O uso dos verbos nos tempos pretérito, perfeito e imperfeito são predominantes nos textos biográficos. Bem, vocês vão reler essas informações e vão classificá-las. Deixo então um tempinho para que façam a atividade e na sequência retomamos com a correção. Vamos lá? Retomar e corrigir? Primeira afirmação. O protagonista da história é obrigatoriamente o biografado. Verdadeiro. Se eu vou escrever uma história de vida sobre alguém, os fatos que vou descrever têm que ser sobre essa pessoa. Segundo, é desnecessário mostrar os principais episódios da vida do biografado. É falso, né, pessoal? Pensem, quando estou falando sobre a vida de Daniel Dias, ou sobre Marta, ou sobre a vida de qualquer outra pessoa num texto biográfico, eu preciso sim trazer para o texto os principais títulos, feitos ou sucesso na carreira, ou alguma grande atitude que seja significativa na vida daquela pessoa que estou narrando os fatos e escrevendo o texto. Portanto, essa afirmativa é falsa. As biografias são destinadas aos leitores em geral, mas principalmente àqueles que se interessam em conhecer melhor a vida de pessoas famosas e celebridades. Verdadeiro. Qualquer um pode ler uma história biográfica desde que se interesse por ela ou pelo tema, ou pela pessoa biografada. Biografias são sempre textos longos. Falso, pessoal. Apesar de termos trabalhado os 2 textos biográficos nas últimas 2 aulas, que são mais longos, fizemos isso por uma necessidade de conhecê-los. Mas nem todas as biografias são longas. Elas podem variar, podem ser escritas em um espaço de determinados caracteres, como é utilizado nas redes sociais, até grandes livros de grandes personalidades. Próxima afirmação. O uso dos verbos nos tempos pretérito, perfeito e imperfeito são predominantes nos textos biográficos. De fato, essa alternativa é verdadeira.
Nós estamos tratando sobre ações que já foram concluídas ou que indicam frequência, apesar de terem ocorrido no passado. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Vamos à próxima questão? Questão 6. Associe as informações correspondendo tópico e exemplos. Então, na primeira coluna, onde temos os quadros em roxo, nós temos as seguintes afirmações: atletas, personalidades do meio político, celebridades, etc. Data de nascimento, cidade, carreira, títulos e conquistas alcançados. Aspectos textuais, marcas linguísticas. E na coluna em que temos os quadros em colorido, temos os seguintes tópicos: fatos sobre a vida do biografado, personalidade que é biografada. Os verbos são predominantemente empregados nos tempos verbais pretérito, perfeito e imperfeito e podem ser textos longos ou curtos, ou até mesmo constituir uma narrativa por meio de fotografias e imagens. Então, a função de vocês aqui na questão 6 é corresponder a coluna da esquerda com a da direita, correspondendo adequadamente tópico e exemplos. Um tempinho para que possam fazer a atividade e já voltamos na sequência.
Então, estudantes, conseguiram fazer a correspondência? Vamos conferir juntos? Retomando, questão 6. Associe as informações correspondendo tópico e exemplos. Atletas, personalidades do meio político, celebridades, etc. corresponde ao exemplo de personalidade que é biografada. Então, nós temos textos biográficos, no caso, nas nossas aulas, sobre atletas. Mas os textos biográficos podem ser sobre grandes personalidades do meio político, sobre políticos em geral, podem ser sobre atriz, podem ser sobre ator, podem ser sobre pilotos, podem ser sobre pessoas importantes na sociedade, como um determinado profissional ou uma criança muito notável. Biografias nós temos sobre muitos temas, mas sempre com o mesmo caráter, que é narrar os fatos da vida sobre alguém que é biografado. Segundo tópico, data de nascimento, cidade, carreira, títulos e conquistas alcançados. Está correspondendo a fatos sobre a vida do biografado. Então, para escrever a biografia, precisamos mobilizar acontecimentos e episódios importantes. Próximo, aspectos textuais. Podem ser textos longos ou curtos, ou até mesmo constituir uma narrativa por meio de fotografias e imagens. Interessante comentar com vocês, pessoal, que existem sim biografias construídas por fotos. Alguns artistas, fotógrafos em especial, organizam imagens tentando construir por meio delas uma narrativa sobre a vida de uma determinada pessoa. Querem um exemplo? Se você tiver a oportunidade de buscar ou perguntar para os seus responsáveis ou familiares em casa sobre suas próprias fotos ou objetos que tenha da sua infância ou quando era menor e fazer por meio dessas imagens como se fosse uma linha do tempo sobre você mesmo, vai perceber que por imagens ou objetos também conseguimos narrar uma biografia de alguém. Então, alguns fotógrafos também trabalham nessa modalidade de biografar uma pessoa. Não necessariamente com o texto, mas são aspectos, porque o texto, lembram-se das aulas passadas, pode ser verbal ou não verbal. Continuando, marcas linguísticas. O que sobrou? Os verbos são predominantemente empregados nos tempos verbais, pretérito perfeito e imperfeito. Ou seja, o tempo verbal é assim utilizado para nos passar exatamente que as ações já foram concluídas ou foram iniciadas no passado e continuam agora, ou foram iniciadas e indicam frequência. Pessoal, deixo então na tela para que façam a correção da atividade por um tempinho e depois retomamos para nos encaminharmos ao final da aula. Combinado? Questão corrigida. Vamos agora
pensar sobre o que trabalhamos nessa aula e fazer um fechamento sobre essa temática? Bem, até aqui trabalhamos sobre esporte, vimos diferentes modalidades na aula passada e hoje conversamos especificamente sobre o que é um atleta paralímpico. E pudemos conhecer a biografia de um importante, muito significativo atleta paralímpico brasileiro, que é o Daniel Dias. Nas cidades, nos municípios localmente, com certeza também há muitos atletas paralímpicos, mas que nem sempre são tão notórios quanto é Daniel Dias, como vimos agora. Mas não é porque escolhemos um ou outro atleta para aparecer na aula que os outros não são importantes. É que aqui nós temos uma questão de espaço e tempo. Então, para conhecer, trabalhamos apenas um, mas damos importância a todos os atletas que estudamos e que conhecemos no dia a dia e que não foram mencionados aqui. Bem, uma outra tarefa. Nós aprendemos muito sobre superação, determinação, vimos nas histórias de vida que enfrentaram muitas dificuldades para chegar até onde estão, com medalhas, com vitórias e com o devido reconhecimento. Então, para fazer uma reflexão sobre isso, eu trouxe uma fala de Daniel Dias que abarca tudo isso que temos trabalhado nas últimas aulas. Vamos acompanhar? Sempre aceitei a deficiência e fui feliz assim. É questão de escolha. E eu escolhi ser feliz. O resto nós buscamos com determinação e fé. Deixo na tela para que possam fazer a leitura e observar a imagem do atleta. Uma inspiração, não é mesmo? Bem, pessoal, para a nossa aula de hoje, encerramos por aqui e espero vê-los na próxima aula. Cuidem-se e até breve!